Olá pessoal, mais um vlog de leitura começando por aqui e hoje eu vou iniciar a minha releitura de Sombra e Ossos. É uma trilogia que eu li já faz um tempo, eu não lembro exatamente em que ano eu li ela, mas foi uma experiência de leitura mediana, não teve nada no livro que me marcou muito, que eu gostei muito, por isso eu imagino que eu não lembro tão bem da história, mas como vocês sabem eu publiquei aí no canal um vídeo de 25 livros para 2025 e dois deles são Six of Crows e Crooked Kingdom, que é desse Grishaverso também, e seria como se fosse talvez uma continuação de Sombra e Ossos, depende de como você interpreta. Então eu resolvi reler primeiro essa trilogia de Sombra e Ossos, que eu já estava com vontade mesmo, para depois poder começar esses dois livros da meta do ano com a memória mais fresca. O livro já tem algumas marcações que eu fiz nesse post-it simples azul. Nessa época eu ainda não fazia color code, então já faz um tempo mesmo que eu li. Dessa vez eu vou utilizar essa cartela que tem tons de azul que combinam bastante com a capa. Então eu vou usar essa cartela aqui. E aí, como sempre, eu vou mostrar o resultado do Color Code para vocês. Bom, pessoal, esse foi o resultado do Color Code. Eu gostei bastante das cores que eu escolhi. Eu pretendo separar como acontecimentos, frases e informações e romance. Eu acho que esse primeiro volume, por exemplo, não tem tanto romance, mas mesmo assim eu deixei uma cor separada para ele. Caso eu veja que é melhor mudar, eu mudo no meio da leitura mesmo. E aí eu vou começar o livro agora, vou fazer um sprint curto. É um livro que tem mapa, então eu gosto bastante de livros que tem mapa. Eu gosto bastante de perceber esses detalhes. E aí, quando eu tiver terminado o meu sprint do dia, eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu. Porque é um universo que tem várias divisões, várias nuances, então vai ter muita coisa para ser comentada aqui. Pessoal, terminei a minha leitura aqui do primeiro dia. Eu fui bem além do que eu imaginava, porque a minha meta era a página 100, mas eu acabei lendo um pouquinho mais da metade e fui até a página 151, aqui no capítulo 13. A protagonista do livro é a Alina. Ela vive em um universo que tem os Grishas, que eles têm vários poderes diferentes, sobre conjurar água, fogo, também sobre curar e sobre machucar as pessoas. E aí ela foi testada quando criança para saber se ela teria algum desses poderes, mas ela não tinha nenhum deles. Então ela pôde viver a vida como uma garota comum. E aí ela e um amigo dela do orfanato em que ela cresceu acabaram indo para como se fosse um grupo, né, em que ele é um caçador e ela é uma cartógrafa. Então ela sempre tá viajando, fazendo o mapa dos lugares pelo que ela passa, para dar para os governantes e tudo mais e aumentar o controle deles sobre tudo. Só que um dia ela precisa passar pela Dobra das Sombras, que é quase que um personagem aqui, essa parte do não-mar desse mapa aqui. Como vocês podem ver, eles precisam passar por aqui para chegar nesse lugar onde tem as armas, as coisas que eles necessitam. Só aqui é que é fabricada essas coisas necessárias para eles, então eles sempre precisam fazer essa travessia. E então essa era a vez dela de fazer a travessia junto com o grupo dela. Só que aqui acabou que eles foram atacados por esses bichos aqui. Todo mundo tinha medo disso acontecer e acabou acontecendo mesmo. Ela vê um amigo dela que também era cartógrafo morrer. Então isso acaba apavorando todo mundo, com certeza. E aí com isso ela acaba despertando um poder que ela nem sabia que ela tinha, que é o poder de conjurar a luz. E aí ela salva os que restaram dali, dessa parte do não-mar, da Dobra das Sombras, com a luz dela. Com essa descoberta do novo poder dela, ela é levada para onde os Grishas moram, lá no pequeno palácio, para ela treinar esse novo poder dela. Só que ainda tá muito difícil para ela descobrir como tudo isso aconteceu. Ela duvida muito do poder dela
Então é uma parte bem exaustiva para ela descobrir como ela pode controlar, porque ela não consegue acesso a ele facilmente nesse início. Então é um trabalho muito árduo para ela, ela sempre tá cansada, com olheiras, não consegue comer direito e nem acompanhar as pessoas nos treinamentos. No meio disso, ela conhece o Darkling da época, porque é como se fosse uma família que vai passando o poder de geração em geração, então tem vários deles. Esse é o que tá reinando por agora. Ele é abaixo do rei, na verdade, mas ele é bem poderoso e o rei depende muito dele para fazer as coisas. É um poder muito requisitado. Então, enquanto ele consegue controlar as sombras, ela consegue controlar a luz. Então tem toda essa questão deles serem os únicos com o ofício deles. E aí eles começam a se envolver. O Mali é o amigo dela que eu conversei com vocês. Ele foi ferido na dobra e foi assim que ela conseguiu despertar o poder dela. Então ele é muito importante pra ela, é como se fosse a família dela, é o melhor amigo dela. E também o cara por quem ela é apaixonada. Eu lembro que ela vai ficar com ele no final, então eu tô ansiosa pra ver como ele vai perceber que gosta dela e tudo mais, porque por enquanto ele não liga muito pra ela nessa questão amorosa, é mais a questão de amizade mesmo. E aí ela tenta esquecer ele e tudo mais com essa nova vida que ela tem que levar, treinando e com o Darkling também. E muitas informações já foram passadas pra nós desse universo aqui. A questão de cada roupa que cada conjurador, cada Grisha usa. Ela deveria usar o preto como o Darkling, porque eles são os únicos com os poderes deles. Mas ela resolveu usar o azul escuro, de certa forma em forma de humildade, porque ela sempre teve uma vida muito difícil e não queria se destacar por isso. Então ela também é uma personagem interessante. Eu sinto que eu já consegui aproveitar muito mais a leitura dessa vez do que da primeira vez que eu li essa série. Então eu tô feliz em ler esse livro, é um livro bem viciante, como eu disse pra vocês, eu até passei do que eu imaginava que eu leria hoje. Então é um livro que tá me prendendo bastante. No final do capítulo que eu consegui ler hoje, aqui o último capítulo que eu li na página 149, que finaliza, ela conseguiu acessar o poder dela e descobriu que ela tinha meio que escondido ele por medo de ser separada do Mali, que é aquele amigo dela. Então aqui ela já consegue acessar o poder dela. Por isso eu já tava com muita vontade de continuar a leitura, mas já é um pouco tarde agora. Então eu vou continuar amanhã mesmo e ver se os planos do Darkling de usar ela para acabar com a Dobra das Sombras realmente vai acontecer. Porque eu não lembro muito dessa história, como eu conversei com vocês, eu lembro de vagas coisas. Então eu tô bem ansiosa para continuar a leitura amanhã a partir daqui. Finalizada a leitura de Sombra e Ossos, vim conversar com vocês a partir de onde eu tinha parado da última vez, para conversar o que aconteceu nessas cenas finais aqui do livro. Primeira coisa interessante a ser dita é que a Alina explora mais o seu poder e se sente melhor. Aquele cansaço, aquela falta de apetite que ela tinha somem por causa do bom uso do poder dela. Isso ajuda muito os Grishas a ficarem saudáveis. Também tem as interações amorosas da Alina e do Darkling, que são uma parte bem interessante do livro. É a maior parte do romance que tem aqui, na verdade. A Alina sente uma raiva em um dos beijos que ela dá no Darkling. É uma parte que eu achei super interessante e que eu não lembrava. Então eu fiquei bem curiosa para continuar a leitura e saber o porquê da raiva, porque essas coisas não dá pra fingir igual ele tentou fazer. E aí também, ainda nessa parte da interação deles dois, o Darkling fala mais e ela também, a Alina, descobre mais sobre os amplificadores, sobre o rebanho de Morozova, que são aqueles servos que podem dar a ela o famoso amplificador. Mas pro final, a Baghra conta pra Alina sobre os planos verdadeiros do Darkling. Então pra mim foi uma coisa bem interessante, um plot twist que eu não esperava. Porque, como eu disse pra vocês, eu não lembro de muita coisa e essa era uma das coisas que eu não lembrava tão bem. Porque eu lembrava que o Darkling era o verdadeiro vilão, mas não necessariamente o verdadeiro plano dele.
E aí também vem uma parte interessante, mas aqui pro final, sobre a discussão da Alina de que talvez o Mali não seja um rastreador comum, porque ele tira coelhos de rochas, mas além disso ele consegue achar praticamente qualquer coisa, então é uma coisa bem interessante a ser dita. No finalzinho, a Alina foge e passa por vários apuros por causa dessa fuga do Darkling, graças a Baghra que contou pra ela os verdadeiros objetivos dele com a dobra. E aí o Mali vai atrás dela e eles ficam um tempo juntos. Ela volta a gostar dele como ela gostava antes. Ele é um pouco mais carinhoso com ela na questão amorosa, diferente do início do livro em que ele via ela só como uma amiga. E aí, como eles estão juntos e o Mali é um ótimo rastreador, como eu tinha falado, ele acha o rebanho. Com isso, a Alina não quer matar o cervo, como ela deveria fazer para ter o amplificador. E aí, com essa hora em que ela fica em dúvida do que ela deve fazer, mas ainda no final do livro a Alina consegue se libertar. E esse final é bem frenético e me deixou com bastante vontade de continuar a série e reler o segundo volume, que se chama Sol e Tormenta. Então eu volto depois para conversar com vocês sobre o que acontece no segundo volume. Mas esse primeiro volume foi uma leitura bem interessante, teve mais marcações do que da última vez, e eu volto a falar com vocês bem em breve. Olá pessoal, hoje já é um novo dia. Hoje eu vou começar Sol e Tormenta e dar continuidade a esse vlog de leitura da série de Sombriossos. Então, como sempre, eu vou fazer o color code e mostrar pra vocês como ficou. Hoje vai ser o primeiro dia de leitura e eu não sei muito bem como eu vou ler esse livro. O primeiro eu li bem mais rápido do que eu imaginava e terminei em 2 dias. Mas esse tem um pouco mais de páginas e eu não sei quanto tempo eu vou demorar para ler, mas eu tô gostando de reler essa história. E aí eu vou fazer o mesmo esquema de conversar com vocês quando eu terminar o dia de leitura. Então eu só vou mostrar o color code que eu vou fazer para vocês e depois já vou começar. Esse foi o resultado do color code. Eu resolvi usar 3 cores de novo, então vai continuar como acontecimentos, frases e informações e romance. Então daqui a pouco eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu nesse primeiro dia de leitura. Olá pessoal, hoje é o segundo dia de leitura de Sol e Tormenta. Mas antes de começar a ler a minha meta de hoje, eu resolvi conversar com vocês sobre o que aconteceu no dia de ontem. Eu consegui ler um pouco mais do que eu imaginava, como sempre eu deixei como meta a página 100, só que eu fui até a página 155 porque a leitura tá fluindo tão bem quanto no primeiro. Então vamos aos acontecimentos daqui. O livro começa com a Alina e o Mali no lugar onde eles fugiram do Darkling, então eles estão vivendo lá há mais ou menos 2 semanas, em relativa paz. A Alina tá fraca de novo por não poder usar o poder dela e ela tá sempre com medo de ser encontrada. E logo no começo isso acaba acontecendo e o Darkling consegue achar onde eles estão. Com isso ela é levada para um navio e lá ela conhece como se fosse uma tripulação de piratas e ela fica sedada durante um tempo, depois ela volta ao normal. Ela encontra a Genya aqui de novo, conversa com ela e é uma conversa bem profunda, porque a Genya, apesar dela ser uma personagem muito legal, muito interessante e eu gostar dela, ela meio que traiu a Alina pelos seus próprios interesses, e eu entendo super o porquê que ela fez isso, mas a Alina fica muito decepcionada com ela, mas isso é uma coisa à parte. Voltando ao que acontece aqui de interessante, nesse navio, depois da Alina deixar de ser sedada o tempo todo, ela descobre que o Darkling tá em busca de um segundo amplificador para ela. O primeiro foi aquele cervo de Morozova lá que eles já mataram no primeiro livro, que eu acho que eu conversei com vocês. Esse segundo é uma cobra do mar, é como se fosse um dragão do mar. Eles encontram ele graças à habilidade do Mali, que não é uma habilidade comum, de encontrar coisas e animais, que até falavam que ele tirava coelhos de rochas.
Então ele ajuda bastante nessa parte, encontra o bicho. E aí, justo quando eles encontram, esses piratas se viram contra o Darkling, que estavam trabalhando para ele, se viram contra ele para ajudar a Lina a matar o bicho e conseguir um amplificador para ela mesma. Porque caso o Darkling matasse o bicho e desse o amplificador pra Lina, ela ficaria como se fosse refém dele. Tudo que ele mandasse ela teria que fazer. Ele tentou fazer isso com o cervo, mas não deu certo. E aí ele tava tentando com esse dragão do mar. Só que aí ele acaba sendo traído, é uma parte bem interessante. E aí eles se escondem em algum lugar e vão navegando por enquanto, depois da Lina ter matado o bicho e ter pegado como segundo amplificador. Isso realmente ajudou muito ela tá com um poder quase que infinito agora. Mas ela descobre que ainda tem um terceiro amplificador e ela pensa o quanto ele é crucial para acabar com o Darkling e com a Dobra. Então ela pede ao Malik para que eles vão atrás desse terceiro amplificador para ela ficar forte o bastante para conseguir acabar com todo esse mal que tá em Ravka. Depois disso ela descobre que é o Stormhound, que era o pirata que liderava os outros, na verdade é o Nikolai, né? E ele é um personagem que eu tava ansiosa pra aparecer de novo. Tem um livro só dele que eu acho que eu vou ler dessa vez. Eu fiquei bem interessada com a personagem dele. E aí ele convida ela pra ser a rainha dele, porque ele tá pensando em tomar o trono. No caso, ele seria o segundo na linha de sucessão. Ele tem um irmão mais velho, mas esse irmão mais velho não quer saber de nada. E o Nikolai, na verdade, ele quer realmente esse posto para conseguir mudar o país dele e, quem sabe, o mundo. E a Alina seria uma peça crucial na mudança que ele queria implementar. Então ele convida ela para ser a rainha, mas ela não aceita. E aí, mais pra frente, ela diz que gostaria de comandar o segundo exército junto com ele, e eles realmente fazeriam uma aliança política, mas não em questão de casamento. Aí nessa parte eles começam a fazer peregrinações nesse país. Eles voltam pra Ravka, de onde eles tinham saído antes, a Alina e o Mali. E agora eu tô na parte em que eles estão fazendo várias caminhadas por lá. A Alina tá como se fosse uma santa, abençoando crianças. E ela se sente mal com isso, porque ela sente que ela tá mentindo pra todos eles. E em contrapartida, o Nikolai fala muito sobre dar esperanças a eles. E é o máximo que eles podem fazer pelo povo nesse momento. Então eu parei nessa parte. Agora eu quero ver muito o que vai acontecer nessa outra parte do livro que eu ainda não li. Eu não lembro, o primeiro eu lembrava até mais do que esse, então tem muita coisa aqui que vai ser surpresa pra mim. Eu tô ansiosa pra ler esse segundo dia de leitura. E aí, como sempre, depois eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu, onde eu parei na leitura e as coisas mais interessantes. Bom, pessoal, a última vez que eu falei com vocês, eu tava aqui na página 155, no capítulo 11. Como vocês podem ver, eu já consegui finalizar o livro. Eu li mais 2 dias, então eu fui até a página 155 no primeiro dia, até a 299 no segundo, e aí eu finalizei o livro hoje, faltavam apenas 50 páginas para eu terminar. Então eu voltei para falar com vocês sobre o que aconteceu nessas partes. Primeira coisa a ser dita são as interações da protagonista Alina com o Nikolai, que eu gosto bastante. Ele é um personagem que eu me apeguei muito mais dessa vez do que da primeira vez que eu li. Então eu realmente tô com vontade de ler o livro dele também, que é aquele King of Scars. Então eu tô pensando seriamente em ler ele, porque ele é um personagem bem cativante e eu tô gostando bastante dele nesse livro. Inclusive tem uma tensão um pouquinho romântica entre ele e a Alina, só que a Alina desde o começo gosta muito do Mali, então já dá pra saber que eles não iam ficar juntos mesmo. Mas eu espero que ele tenha um futuro bom, porque eu não me lembro o que acontece com ele. Passando pro próximo tópico, a Alina junto com o Nikolai vai até os reinos e tudo mais e pede pro rei para que ela consiga ficar à frente do segundo exército. O primeiro exército, pelo que eu entendi, são soldados comuns e o segundo são os soldados grixas, né? E aí ela pede para ficar à frente desse segundo exército e ela consegue, mesmo que o rei não aprove ela em 100%. Com isso, ela
ela fica nesse segundo, no pequeno palácio de novo, à frente dos Grishas, mas lá principalmente ela começa a ter visões com o Darkling, então ele aparece pra ela o tempo todo, ela tá ficando assustada com isso, ela não sabe se é uma forma dele de assustar ela ou se ela tá ficando maluca, porque agora que ela tem os 2 amplificadores, a personalidade dela mudou muito, os pensamentos dela mudaram muito, então ela fica com medo do que ela tá se tornando e como essas visões do Darkling também vão influenciar nas ações dela. Ela vai até a Baghra, né, nesse período em que ela tá no pequeno palácio, e lá ela descobre que o Darkling deu uma punição pra ela, arrancou os olhos dela, ela tá cega agora. Eu fiquei bem triste com esse acontecimento, porque eu não lembrava disso, e pensar que o Darkling fez isso com a própria mãe dele, ele não tem piedade de ninguém. Mais pra frente também a gente descobre que ele puniu a Genya. Ela agora tá cheia de marcas e machucados que eu não sei se ele deixou os soldados das trevas dele atacarem ela, pelo que eu entendi. Então ela também foi punida. São 2 personagens que eu gosto bastante, mas que sofreram muito com a tirania do Darkling. A Zoya tá se tornando cada vez mais interessante aqui no livro. Ela tem uma personalidade forte também. Ela aparece em algumas das principais fanarts do livro, então talvez ela tenha um papel mais interessante mais pra frente, mas é uma personagem que eu gosto bastante, mesmo que no começo ela e a Alina não tenham tido uma boa relação, mas agora elas estão começando a se respeitar porque elas estão com o mesmo objetivo, então é uma parte interessante também que eu tô curiosa pra ver onde isso vai chegar. O Aparat aparece pra ela e tenta convencer ela de ir para um lugar e saber de certas informações que ele tem acesso. É uma parte que eu achei bem interessante, porque desde o início ele persegue ela e tenta conversar com ela a sós, mas pela aparência dele, pelo medo que ele causa na Alina, ela nunca deu essa oportunidade para ele. Então é bem curioso, a gente fica bem curioso para saber o que ele tem para falar para ela, o que é tão importante e como ele tá conseguindo se manter até agora como um traidor do Darkling sem ser pego por ele. Então é uma parte bem intrigante. Eles estão procurando pelo 3º amplificador agora, que é o Pássaro de Fogo. E por enquanto eles não tiveram muita sorte nisso, porque eles não sabem onde o Pássaro de Fogo fica. Diferente dos outros 2 amplificadores de Morozova que eles já encontraram e não foi tão difícil, principalmente com a presença do Mali. Aí, mais pro final, acontece muita coisa interessante, por isso eu já vou pegar o 3º volume dessa trilogia para ler, porque o irmão do Nikolai, Vasily, faz uma burrice, e aí o Darkling acaba conseguindo invadir o pequeno palácio e boa parte desse local. Ele destrói tudo lá, tudo por causa da burrice desse cara. Ele já morre assim que começa a rebelião do Darkling contra o rei, a rainha e o palácio deles. Ele já morre nessa parte e eu não achei ruim, porque ele é um cara bem insuportável. E aí, nessa batalha final, a Alina resolve se sacrificar e falar pro Darkling que ela realmente vai ficar com ele, que eles vão governar juntos. Mas ela aproveita desse momento para lutar contra ele. Ela pega o poder de dentro dele e cria outros soldados, e aí ela sabe que isso é uma prática da magia em que acaba com a pessoa, porque esse poder tem que vir de algum lugar e vem da pessoa, ela vai ficando cada vez mais fraca conforme ela cria esses soldados, mas ela quer acabar com os 2 ao mesmo tempo, mesmo que isso signifique a morte dela, para proteger as outras pessoas. Então, no final aqui é isso que acontece, é a parte de mais tensão do livro, mas a gente sabe que ela é levada para outro lugar, então ela até que é salva. E aí que aqui para finalizar o livro, depois que ela é salva e vai para um lugar seguro, ela fala pro Mali que o poder dela acabou, que ela não consegue mais o acesso a ele. Então, mais um motivo para eu começar o 3º logo. Fiquei muito curiosa com essa parte, porque eu não lembro do que acontece a partir daqui. Tô muito curiosa para ver. Então, como eu já finalizei Sol e Tormenta, como eu contei pra vocês, eu já vou iniciar Ruína e Ascensão. Não era o meu plano inicial fazer isso, eu pensei em começar só amanhã,
Mas como o final de Sol e Tormenta foi bem interessante, eu já vou começar Ruína e Ascensão e mostrar pra vocês como vai ser feito o Color Code daqui. Assim ficou então. Eu gostei bastante do resultado, combinou bastante com a capa. E eu gosto muito da cartela que eu usei, que é essa daqui. É uma cartela que eu gosto bastante quando eu compro. E ela combina com vários livros que eu gosto. Então assim ficou o Color Code. E agora eu realmente vou começar a minha leitura. E sigo o mesmo de contar pra vocês quando eu terminar os meus sprints. Hoje é a noite do meu segundo dia de leitura de Ruína e Ascensão. Ontem eu li até a página 123, se não me engano. Hoje eu parei aqui na página 249 e resolvi falar com vocês o que aconteceu por enquanto, porque parece que o final vai ser bem surpreendente pra mim. Então eu vou falar o que aconteceu até agora para o final ser uma surpresa pra mim e dar tempo de eu conversar tudo com vocês com a animação de finalização dessa trilogia. Eu vou seguir aqui pelas marcações que eu fiz de acontecimentos importantes para dar para falar tudo com vocês o que aconteceu. As minhas primeiras marcações foram sobre quando o pessoal que estava preso com a Pará acabaram conseguindo fazer uma rebelião contra ele. Conseguiram retomar o poder da Alina também, então agora ela já tá com a luz de novo. E aí ela continua vendo o Darkly, mas agora com a vontade dela mesma e conversando com ele sobre coisas que ela gostaria de saber. Então, depois do que aconteceu, da batalha pessoal que ela teve com ele no final do último livro, ela conseguiu pegar esse poder dele, de poder aparecer pra ele, e ela tá usando isso a favor dela. Agora que eles não estavam mais sobre o poder do Apará e a Alina conseguiu o poder dela de volta, eles resolveram sair de lá e ir atrás do Pássaro de Fogo. E aí, com isso, eles acabam chegando em um lugar onde tem o Nikolai reaparece. Foi uma parte bem interessante, porque como eu conversei com vocês, eu tô gostando bem mais dele nessa segunda leitura da trilogia. Então quando ele apareceu de novo eu fiquei bem feliz. Depois que eles se reencontraram e foram para um lugar seguro onde ele levou a Alina e o pessoal, aconteceram algumas coisas na caverna onde ele tá se escondendo. Uma delas foi a Bagra ter gostado dele, o que foi uma parte bem interessante. Inclusive contou pra ele que ela era a mãe do Darkly, então realmente ela confiava nele. E depois também teve o fato de que a Gênia explicou como ela envenenou o rei, já que ele abusava dela de todas as formas possíveis. E ela fala que envenenou a própria pele para que quando ele tocasse ele pegasse a doença do próprio corpo dela. Ela agora tá com uma aparência bem complicada, porque o Darkling acabou punindo ela igual ele puniu a Bagra, como eu comentei com vocês. E ela é uma mulher muito forte, é uma personagem que eu aprendi a admirar ainda mais, e eu não lembrava do quanto ela era importante. Ainda durante esse tempo nesse lugar seguro, a Alina volta a conversar com o Darkling e ela consegue descobrir o nome verdadeiro dele, que é Alexander. É uma parte bem interessante e bem intensa também. Depois disso, a próxima coisa que eu gostaria de comentar é que a Bagra contou pra Alina sobre a história do Morozova e a gente acaba descobrindo que ela era filha dele. É uma parte super interessante que eu não me recordava. E depois disso, onde eles achavam que estavam seguros, o Darkling conseguiu saber onde eles estavam escondidos e atacou o lugar. Então eles tiveram que sair de lá às pressas. E aí com isso a Alina acabou percebendo o quanto era crucial ela conseguir o Pássaro de Fogo realmente e logo para poder acabar com isso. Porque nessa cena muita gente morre, inclusive a Bagra, que é a mãe do Darkling. Ele sofre um pouco com isso, mas ele não deixa de matar as outras pessoas, de punir as outras pessoas. Então é uma parte que acabou com os planos deles de ficarem em um lugar seguro, pelo menos por um tempo. Nessa parte também, infelizmente, o Nikolai acaba sofrendo também com essas vinganças do Darkling. Ele jogou uma escuridão dentro do corpo dele e aí ele acabou ficando como um monstro. Ele criou asas, ficou com os olhos negros.
Então era uma parte que eu lembro que da primeira vez que eu li, eu ficava ansiosa e com medo ao mesmo tempo de chegar, porque eu recebi isso no spoiler de uma fanart que eu pesquisei. Então quando eu li a primeira vez eu fiquei com muito medo de quando isso ia acontecer. Dessa vez eu não lembrava de jeito nenhum dessa cena e fiquei muito triste com o sofrimento do Nikolai, porque ele é um personagem que eu me apeguei muito. Então foi uma parte triste da leitura. Depois disso, então, realmente eles começam a procurar o pássaro de fogo e nessa eles encontram a criatura, só que aí é justamente a parte que eu parei. Porque na verdade o pássaro de fogo não era o amplificador, na verdade era o Mali. Foi um plot twist incrível pra mim, que eu também não lembrava disso. E eu achei incrível essa parte, tudo se encaixa aqui. Cenas que a gente leu normalmente como uma cena comum, acaba se tornando uma coisa bem maior e eu adoro livros que fazem isso. Então essa parte foi um plot twist bem interessante pra mim. E aí foi mais ou menos nessa parte que eu terminei por agora. Então foi aqui que eu acabei, por isso que eu falei pra vocês que eu ia conversar com vocês antes dessas páginas finais. Agora faltam 70 páginas pra eu terminar mais ou menos. Eu vou ler amanhã mesmo eu já termino e aí eu converso com vocês sobre o que aconteceu. Mas eu tô com um pouco de medo desse final. Eu já sei que o Mali, por exemplo, não vai morrer, porque se não me engano ele vai ficar junto com a Alina. Mas os outros personagens eu também me preocupo, porque eles são personagens um pouco cômicos, que eu me apeguei. Eu quero saber também o que vai acontecer com o Nikolai agora. Todos eles viraram uma família, um grupo bem interessante, então eu tô preocupada com o que vai acontecer com os personagens. Eu suspeito que um dos gêmeos vai morrer, então é uma coisa que eu tô com medo de ler, mas aí eu espero que eu esteja errada e volte a conversar com vocês quando tudo tiver acabado e todos os personagens estarem vivos, eu espero. Bom, pessoal, último take do vlog para conversar com vocês sobre o que aconteceu nesse finalzinho de Ruína e Ascensão. Como eu conversei com vocês, eu tinha parado aqui faltando 70 páginas para finalizar o livro e eu terminei no dia seguinte do que eu conversei com vocês mesmo. E agora eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu. Não foram tantas coisas quanto nos dois últimos livros, que os finais tiveram muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Esse daqui não foi tanta coisa, mas eu vim conversar com vocês. Primeira marcação ali que eu fiz foi que o Darkling tinha matado várias pessoas, principalmente do orfanato onde a Alina vivia com o Mali, e isso fez ela agir com muito mais frieza, talvez, e raciocínio lógico do que talvez se ele não tivesse feito isso. Então nessa parte morreu a moça que cuidava deles, morreu o treinador dela, morreram alguns grixas, então isso motivou muito ela a lutar com mais força por essas pessoas que tinham perdido a vida nessa batalha. Depois disso, aparece aqui o Nikolai, ele pede que a Alina coloque um pouco da luz dela dentro dele. Como eu disse pra vocês, o Darkling tinha lançado uma escuridão dentro do corpo dele e ele achou que isso poderia funcionar. No início até funcionou, como eu marquei aqui, mas depois as coisas negras que estavam dentro dele acabou se expandindo, então ele foi embora. Essa foi outra parte triste desse personagem que eu me apeguei tanto. Próxima marcação importante que teve aqui a batalha continua, na verdade aqui já tinha começado, né, aquela parte, para quem leu, em que a Alina e o pessoal dela já vai pra Dobra para lutar contra o Darkling nessa batalha final. Ela tava treinando para manter todos invisíveis, moldando a luz em torno deles, então eles já estavam nessa parte. Só que aí a batalha não estava dando tão certo, o Darkling estava ganhando deles, mesmo com todas as coisas que eles tentaram fazer, todos os planos que eles armaram para ganhar. E aí o Mali, como ele já tinha descoberto que ele na verdade era o amplificador, ele pediu para Alina matar ele, para que ele pudesse finalmente dar o poder do terceiro amplificador para ela, e foi o que ela fez para salvar as pessoas. Mesmo que ela tenha feito isso e deva ficar um pouquinho feliz por ter conseguido
dá um jeito nessa parte dos amplificadores e dá um jeito no Darkling, ela fica muito triste. E nessa hora o terceiro amplificador dá o poder de várias pessoas terem o poder da luz. Então isso acaba salvando muita gente, e aí o Darkling morre, com todo esse poder da luz que poderia pegar ele. É uma parte que eu lembrava de acontecer. Na minha primeira leitura eu fiquei um pouco triste com a morte dele, porque eu torcia para que ele ficasse com a Alina. Só que dessa vez eu peguei bem mais raiva dele, então eu não achei ruim a morte dele. E aí, ainda assim, a Alina mostra um pouco de piedade com ele, porque ele foi um menino muito ambicioso que acabou indo por um caminho ruim. Mas ainda assim a mãe dele amava ele, da forma dele ele amava a mãe dele. Então foi uma cena que acaba tocando o nosso coração pela Alina ter essa gentileza com ele, de ainda, por tudo que ele fez, ela ainda tem um pouco de carinho quando ele morre. Depois disso, a minha próxima marcação é o Mali voltar à vida, apesar dele ter se sacrificado para a batalha poder ser vencida. E aqui eu já aproveito para dizer para vocês que o meu medo de um dos gêmeos morrerem era falso, então eu fiquei muito feliz em saber que eles continuavam vivos e com saúde aqui no final, como a maioria dos personagens que eu gostei. Depois disso, a única marcação que eu tenho aqui é sobre a melhora do Nikolai e ele ter se tornado, entre o pessoal do reino, o rei das cicatrizes, ou seja, King of Scars, que é o nome do livro dele. E aí por aqui já termina as minhas marcações. Teve um final bem feliz. O Darkling, apesar de ter morrido, teve muita compaixão da Alina, então essa parte eu também gostei. Ela perdeu os poderes dela, mas no final tem um capítulo como se fosse um epílogo, em que conta que ela agora tem posse daquele lugar onde ela viveu com o Mali quando criança. Então ela administra como se fosse o orfanato agora. Então é um epílogo bem confortável, que a gente pode ver que eles estão felizes, as pessoas estão felizes agora. Todo aquele medo da Dobra das Sombras acabou. E eu fiquei feliz com esse final. Então assim eu finalizo a minha leitura. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vai sair os vlogs de leitura de Six of Crows e Crooked Kingdom, que era o meu objetivo em reler essa trilogia. Então se inscrevam no canal para não perder nada. Até a próxima!